Pessoal, ultimamente o pessoal tem comentado bastante aqui para eu falar mais sobre a situação em Dublin, né? É um assunto que está bem recorrente depois de, infelizmente, mais um brasileiro ser atacado, né, na cidade de Dublin, se machucou gravemente. Então rola com razão, né, uma certa comoção. Eu falo aqui no canal com bastante frequência sobre essa condição e posso ser bem sincero, assim, já tem desde 2015, né, criando conteúdos aqui, dizendo, desde 2014, mas desde 2015 foi o primeiro vídeo que eu falei porque eu acho que as pessoas devem ir para outras cidades e não escolher Dublin para fazer o intercâmbio na Irlanda. Então, é sobre isso o vídeo de hoje. Então, se você ainda não sabe a verdade sobre a cidade de Dublin, fica até o finalzinho, que hoje o vídeo é meio complicado. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, que a maioria dos brasileiros escolhem Dublin para fazer o seu intercâmbio na Irlanda já não é muito uma novidade, né? A Enjoy Intercâmbio por si não é o destino que a gente mais recebe estudantes na Irlanda, né? Na verdade, o Dublin está em segundo lugar. Mas eu quero colocar aqui por que, né? De fato, que a maioria dos brasileiros querem ir para a Irlanda, por que os brasileiros escolhem ir para Dublin na Irlanda, né? E o que as agências dizem, como as agências vendem essa cidade para se tornar o número 1 de preferência dos brasileiros, né? Bom, o primeiro ponto é que é uma cidade grande, é a capital, é onde está o dinheiro, onde tudo acontece, é onde você consegue emprego mais fácil, é onde você ganha mais, é onde tem um aeroporto para você fazer as suas viagens, né? Mas eles param por aí, eles não contam todos a história, eles não colocam os dois lados da moeda para você realmente ponderar e ver se de repente não seria interessante escolher um outro lugar, tá? Então é sobre isso que a gente quer falar hoje. E claro, se você não é um acompanhante aqui do canal, a gente já está há 10 anos criando conteúdo sobre a vida fora do Brasil. A gente tem bastante coisa aqui sobre a Irlanda, muita coisa sobre esses acontecimentos já que estão acontecendo em Dublin. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais para fazer você pensar se você está fazendo a escolha certa, tá? Então, o que não te dizem sobre Dublin, né? E por que você deveria pensar em escolher em outra cidade, tá? Primeiro ponto, pessoal, o que eu mais acho mais curioso, assim, né? Porque quando a gente conversa com pessoas aleatórias, assim, eu já fiz intercâmbio. Para onde você foi? Eu fui para Dublin. Ou, por exemplo, eu fiquei na dúvida se eu faço meu intercâmbio na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá ou em Dublin. Então, primeiro ponto, pessoal, a Irlanda não é Dublin. Dublin não é um país. Dublin é uma cidade que fica na Irlanda. Irlanda que tem várias cidades que você pode pesquisar para fazer o seu intercâmbio, tá? E aqui eu vou falar, vamos colocar aqui alguns pontos que eu acho que é importante você ponderar. Primeiro ponto, Irlanda não é Dublin. Dublin é a cidade com um dos maiores custos de vida do mundo. Hoje é o segundo país mais caro para se viver na Europa, tá? Até separei aqui algumas matérias para vocês darem uma olhadinha, quer ver? Se você colocar aqui, no Irish Times, que é um jornal bem tradicional irlandês, eu já traduzi para o português aqui, Dublin é agora o segundo lugar mais caro da Europa para se viver, tá? Ficando apenas atrás de Londres. Então hoje, para você viver em Dublin, né, o pessoal assim que trabalha remoto principalmente, está gastando uma média de 2.600 euros individualmente, tá? Nesses custos, né, a gente tem que considerar que eles colocaram o preço médio do aluguel, os mantimentos, né, e serviços públicos, incluindo transporte, eletricidade, aquecimento, resíduos, que é o lixo, né, é pago também, internet, tanto móvel quanto doméstica, né? Então, hoje você gastar 2.000... Bom, para começar, né, pessoal, nenhum intercambista de inglês, né, que trabalha num subemprego. Eu vou falar subemprego aqui, eu sei que tem gente que entende, né, que na Europa ou na Irlanda num geral, essa palavra não é muito bem-vinda, porque não é um subtrabalho, né, é um trabalho comum igual a qualquer outro. Porém eu vou falar o subemprego para todo mundo entender, quem não consegue entender o que eu estou dizendo aqui.
Nenhum brasileiro intercambista, estudante de idioma, que tem o inglês limitado, ganha esse salário. Tá? Não tem como. Você vai ganhar um salário mínimo, que é um pouco mais baixo que isso. Tá? Você vai gastar aí algo em torno ali de... Perdão, você vai ganhar ali algo em torno de 1.500 a 1.800 euros nessa média. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas 1.500, 1.800 é essa média que o pessoal tira. E vai ter uma despesa média aí de 1.000, 1.200 por mês. Tá? Pouco aí, mas por que está falando aqui 2.600 euros para morar em Dublin? Aqui numa condição, ok. A condição que os brasileiros vivem em Dublin é diferente. Tá? Pouca gente comenta, principalmente quando você estiver sendo atendido na sua agência, eles não vão falar que uma casa no centro ou próximo da região central, até Dublin 12 talvez, você vai pagar numa casa de 3 quartos aí, no mínimo uns 4.000 euros. No mínimo não, vai, uma média, tá? De 3.500 a 4.500 euros, uma casa de 3 quartos. Pouco, mas como é que faz então? Aí, é claro, se tem 3 quartos, coloca lá 3 ou 4 pessoas em cada quarto, cada um vai pagar aí uma média de entre 500 e 700 euros numa cama. Então fica uma casa cheia, às vezes a casa tem um banheiro só, com um lavabo, então você tem que ficar na fila para tomar banho, às vezes é boiler, né, aquela água que você tem que esquentar, um reservatório, aí só dá para tomar um banho, esperar mais meia hora, esquentar de novo. A geladeira é pequena, não cabe as coisas de todo mundo, né, afinal são 10, 12 pessoas aí na casa, né. Enfim, não tem condições, né? Então a gente sabe que a condição da vida que o brasileiro leva na cidade de Dublin, ela é, de certo modo, precária, tá? Então brasileiros dormindo na sala, brasileiros dormindo, enfim, às vezes no corredor, porque realmente não tem espaço mais e às vezes não consegue encontrar uma acomodação que dê para pagar. É claro que existem opções mais em conta para você alugar em Dublin, só que são condições bem mais atípicas, né? É difícil de encontrar quartos mais em conta, talvez mais afastado, com melhor qualidade. É difícil. Você vê uma ou outra pessoa que fala, eu pago 1.000 euros e não durmo num quarto privativo. São poucas pessoas, tá? Então, o primeiro ponto é considerar isso, o custo de vida. Então, logo, se você pensa em fazer dinheiro, existem opções na Irlanda que você ganha o mesmo ou mais para gastar menos, tá? A sua agência provavelmente vai falar que você ganha mais em Dublin. Isso não é uma verdade, tá? O que acontece? Eles falam o seguinte, em Dublin tem mais oportunidades. Com certeza. Tem muito mais empresas, tem muito mais lojas, pubs, cafés. O turismo é o maior turismo do país e o estudante depende muito do turismo, tá bem aquecido para conseguir ter um ganho legal. Só que o pessoal esquece de dizer que em Dublin tem muito mais mão de obra disponível, né? Tem mais vagas disponíveis, porém tem mais mão de obra disponível. E aí, se você pegar o salário, não é porque você está na capital que você vai ganhar mais. O salário mínimo é 12,70. Vai aumentar agora para 13,50 em janeiro. Só que nas outras cidades são o mesmo preço, mesma coisa, 12,70 aumentando para 13,50 em janeiro. Não vai ganhar mais que isso. Ganha. Talvez ganhe 14, ganhe, sei lá, 14,50, depende. Às vezes tem gente que consegue tirar um pouquinho a mais mesmo fazendo trabalhos mais simples, ok? Mas é a mesma coisa para o interior, beleza? Então considere isso. Agora, infelizmente, tem mais essa outra notícia que eu encontrei aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa aqui, ó. Deixa eu traduzir aqui já para ficar mais fácil, né? O setor de hospitalidade, que seria a parte de turismo e varejo, está em crise. Matéria agora, ó, de outubro, tá? Matéria de outubro. Isso aqui são pessoas protestando. A maioria dessas pessoas são residentes de Dublin, mas sim, existem pessoas que vieram do interior. Porém, está tendo um problema por conta do custo de vida na cidade. Então, como Dublin hoje é a segunda, talvez a primeira, está brigando ali com Limerick, a cidade que mais teve aumento do custo do aluguel no país todo, né? Dublin e Limerick foram as cidades mais afetadas e que mais tiveram aluguéis inflacionados, né? Então, como Dublin é uma das mais afetadas, é mais, vamos dizer assim, é mais difícil os varejistas, né? As pessoas que têm loja, que têm principalmente cafés, pubs, restaurantes, manterem os seus negócios porque os aluguéis estão subindo demais.
Então as pessoas não estão conseguindo manter justamente por conta do custo do aluguel e por conta de um custo de mais um imposto que a Irlanda o governo está revendo aí se vai manter ou vai retirar esse imposto, né? Mas assim, mais de 700 estabelecimentos fecharam nesses últimos meses, tá? No país todo. Porém, a maioria na cidade de Dublin, onde mais de 270 mil pessoas... Perdão, deixa eu ver aqui. Então, mais de 270 mil pessoas podem ter seus empregos ameaçados, tá? Então, fator importantíssimo a se considerar, né? O varejo e turismo sofrendo uma crise por conta da inflação de aluguel que acontece principalmente na cidade de Dublin. Quer dizer que as outras cidades não aumentaram o aluguel? Sim, aumentaram. Mas como eu falei, Dublin e Limerick são as mais afetadas, tá? As que subiram mais. Aí outro ponto importante. O pessoal fala que Dublin onde tudo acontece, onde você tem as principais oportunidades. Eu sei que tem muita gente que vai fazer o intercâmbio pensando no primeiro passo, né? O intercâmbio é a porta de entrada para uma futura imigração legal, né? Você vai aprender inglês, aí você se qualifica ou se tenta uma capacitação profissional para atuar numa área que te dá um visto de trabalho, né? Para ganhar bons salários e tudo mais. Então eu vou para Dublin porque é onde tem as maiores oportunidades. E isso é o que você mais vê as pessoas falando. Tem canal no YouTube aqui que eu já vi a pessoa falando que diz que no interior não tem nada. Que Dublin é onde está tudo, e porque Dublin já é uma cidade pequena para o padrão do Brasil, né? Já é uma cidade pequena. Se você for para uma cidade como Cork, ou Limerick, ou Waterford, você não vai gostar porque é muito pequena, como se a pessoa fosse obrigada a gostar de cidade grande, né? E não tivesse o desejo de ter experiência de morar numa vila de 2, 5 mil habitantes, enfim, considerando obviamente que tem as cidades de 50 mil, 100 mil, 150 mil habitantes na Irlanda também, né? Que é um país pequeno, de fato, né? Só que a pessoa ela não coloca, por exemplo, né? Sim, Dublin tem grande indústria tecnológica, farmacêutica e tudo mais, só que esquece que um dos principais polos de tecnologia está em Cork, um dos principais polos de farmacêutica, né, de indústria química, está em Cork, que também Apple, a sede da Apple é estabelecida em Cork, a EMC é estabelecida em Cork, onde tem 4 das grandes principais universidades do país, que é uma cidade super desenvolvida, né? Então, qual é a diferença você trabalhar para ganhar um salário de 60, 70 mil euros ao ano e pagar num aluguel inicialmente, né? Porque todo mundo vai comprar sua casa, obviamente, quando estiver ganhando bem, vai fazer a sua hipoteca. Mas vamos supor que você está lá no aluguel, pagando 3.500 euros de um imóvel, ou 2.000 num apartamento pequenininho, ou pagar metade disso, por exemplo, ou pelo menos 30%, 40% mais barato numa cidade como Cork, sabendo que o salário é o mesmo, né? Outra coisa, Waterford, um dos principais pontos, né? Waterford, Kilkenny, principais pontos de frigorífico, onde tem muitos brasileiros que têm residência por trabalhar em frigorífico, né? Muita gente de Goiás, do norte do Brasil, que tem essa experiência, né, com cortes e tudo mais, que tem residência trabalhando em frigorífico, em Waterford, Kilkenny, Wexford, Galway. As pessoas se esquecem, porque Dublin é cultural e não sei o quê, porém, esquecem de falar de Galway, a cidade mais artística do país, onde moram vários atores famosos, músicos famosos, uma cidade recheada de festivais o ano todo, festival gastronômico, de cultura, de arte, de música, de esportes, o ano todo, segunda cidade mais turística do país, onde tem os festivais de cinema, enfim. Inclusive, melhor cidade para se ganhar dinheiro comparado com Dublin. Tá? Se a gente for comparar Galway e Dublin, você vai fazer até mais horas em Galway, por se tratar de uma cidade pequena que na alta temporada não tem mão de obra suficiente para poder preencher as vagas. Então os empregadores logo aumentam o número de horas para aqueles que já estão estabelecidos no emprego, né? E é uma cidade onde você gasta 600 euros num quarto com mais 3 em Dublin, gasta 600 euros num quarto privativo. Só você, com mais talvez 3 pessoas na casa. Entende a qualidade de vida, a diferença que eu quero dizer? Então, considerem essas coisas quando eles te falarem, porque tudo acontece em Dublin. Dublin é onde tem as maiores oportunidades, é onde você vai fazer mais dinheiro. Não é não. Não é, pessoal, porque o salário é igual. O salário é igual, só que você ganha o mesmo e gasta menos, tá? Mas Dublin tem um aeroporto.
Se eu quiser, a hora que eu quiser, eu posso viajar, eu posso fazer um bate e volta. Não vai fazer, gente. Não vai, é mentira. Quem faz bate e volta... Gente, para começar, a fila de aeroporto é extensa. Você não chega no aeroporto, tipo, 10 minutos faltando para sair o avião. Você tem que pegar um circular do centro de Dublin, são 40 minutos até o aeroporto, se tiver trânsito, 1 hora. Aí você vai chegar com 1 hora ou 2 horas de antecedência para fazer o check-in, para não correr nenhum risco no meio do caminho e perder o seu voo caro, que você já pagou. Tudo bem, para Londres talvez você pague 30 euros aí numa promoção, mais 10 da bolsa, mais 10 da poltrona, né? Sai um pouquinho mais caro, mas você vai ter que sair pelo menos 3 horas, 3, 4 horas antes do voo de casa. E a mesma coisa para voltar. Então não tem bate-volta, gente. Não tem. Ah, mas eu posso ir passar um fim de semana? Pode, gente. Só que você vai viajar todo fim de semana? Não, não vai. Não vai porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que guardar dinheiro para poder renovar o seu visto. A vida do estudante não é não é o paraíso, né? Que você tá lá quase juntando dinheiro para comprar um Lamborghini. Não, é apertadinho. Entendeu? A gente ganha o mínimo, lembra disso, a gente ganha o mínimo. Então você vai viajar 1 vez, 2 por semestre, mais ou menos. Aí o que você vai fazer? Se você está lá em Galway ou você está em Cork, você vai viajar 3 horas de ônibus até o aeroporto. Por quê? Gente, a Irlanda é um ovo. Galera, olha aqui, ó. É só vocês olharem no mapa aqui, tá? Aqui tá a Irlanda. De Dublin, de Galway para Dublin, 3 horinhas de ônibus, tá? Dependendo do horário, até menos. De Cork, olha aqui, ó, lá no sul. E detalhe, tá? Você está atravessando o país, ó. De leste a oeste. Literalmente atravessando o país todo. Lá do sul, ó, como se você estivesse saindo do Rio Grande do Sul, indo lá para São Paulo, 3 horas e meia de ônibus. Não tem essa desculpa, entendeu? Ah, você não vai viajar todo mês, entendeu? Não tem grana para isso, né? Outro ponto. E o mais importante agora. A Irlanda, hoje, vão te falar o seguinte. A Irlanda é o 3º país mais seguro do mundo. E de fato é. A Irlanda é o 3º país mais seguro do mundo. Porém, né, como a gente sabe, né, o pessoal tem comentado bastante aqui nos vídeos, para eu falar sobre o último ocorrido que aconteceu do brasileiro sendo atacado em Dublin. E aí a gente pega aqui, ó, né, o entregador e tal. Depois eu deixo as notícias aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Bom, ele conta toda a história aqui, mas essa história aqui, pessoal, é toda semana. Não é tipo de vez em quando, e não é só com brasileiros, é o tempo todo. Se você colocar aqui, ó, immigrant attacked, em vez de você colocar a cidade aqui, vocês vão colocar Ireland. Por quê? Porque aí vocês vão ver o que acontece no país. E vocês vão ver que da cada 10 ocorridos, 9 ou os 10 são em Dublin. E aqui é uma coisa que eu já falei várias vezes no vídeo, eu vou só resumir. Em Dublin tem uma cultura de um grupo de adolescentes que são, entre aspas, não digo protegidos pela lei, mas assim, a guarda, né, que é a polícia, não pode fazer muita coisa a respeito. E eles abusam, são filhos de dependentes químicos, pais problemáticos que sobrevivem dos subsídios do governo, são pessoas preconceituosas que atacam qualquer pessoa que não fale como eles. E é um sotaque, não vou nem falar palavrão, mas é muito esquisito, vamos dizer assim, entendeu? É um sotaque de periferia mesmo, e difícil até o irlandês entender às vezes o que eles falam, né? Então, se você não é daquela regiãozinha deles ali, se for um irlandês de outra cidade, até o irlandês pode sofrer agressão, mas é toda semana. E isso, gente, são ataques a imigrantes no geral o tempo todo, às vezes mais de uma vez por semana, em muitos casos acabam ocorrendo mortes, tá? Pô, Cauê, mas como que a Irlanda, então, é o 3º país mais seguro do mundo? Se a gente coloca os países mais seguros do mundo, né? A gente tem aqui uma pesquisa, onde... várias, tá? Estou clicando na primeira só, mas depois vocês podem confirmar que são várias pesquisas. A Irlanda está atrás da Islândia e Dinamarca, como o país mais seguro do mundo, tá? Depois vem New Zealand, Áustria, Singapura, enfim. Cadê o Brasil? Não tá, né? Acho que não aparece. Mas enfim, o que acontece, pessoal? Esses ataques, geralmente,
eles ocorrem na capital. Esse grupo, geralmente, está mais centralizado, essa cultura é mais impregnada ali em Dublin, em alguns setores, algumas regiões ali de Dublin. Pô, Cauê, quer dizer que no interior não acontece nada? Sim, acontece, mas é raro. São episódios mais raros. Você colocar ao longo de um ano, você tem que pesquisar bem para você ver o que aconteceu de grave que acontece toda semana em Dublin. É mais comum assim, furto, né? Bicicleta que rouba a bicicleta ou um pedaço da bicicleta para trocar por droga, né? Onde tem cidades com dependentes químicos, né? Mais ou menos Cork, Limerick também, né? As outras cidades menores, essas ocorrências elas são mais raras de acontecer, tá? Para vocês terem uma ideia, eu morei em Dublin entre 2013 e 2014, e quando nós nos mudamos em Galway, nós fomos morar com um casal de irlandês, a nossa principal preocupação eram os knackers, né, esses delinquentes, e que naquela época a gente já sofria. E isso não é de hoje, tá, pessoal? Isso é de décadas, é algo cultural, histórico. Então não é de hoje, isso não está aumentando, bom, talvez esteja aumentando um pouquinho por conta da revolta em relação aos refugiados fakes, né? Enfim, entre outros problemas que estão ocorrendo, principalmente na capital. Mas, quando nós chegamos em Galway, nossa preocupação era essa, porque a gente já tinha tomado umas laranjadas, umas ovadas, que eles jogam também, não é? Às vezes eles não conseguem bater, mas eles provocam de alguma forma, né? E esse casal falou o seguinte, olha, aqui em Galway não tem isso. O casal nascido na cidade. Falou assim, a última ocorrência de um assassinato aqui em Galway ocorreu em 2004. Uma pessoa problemática de deficiência mental fugiu do hospício e infelizmente violentou uma moça que estava sozinha passando por uma ponte isolada. 10 anos, uma morte em 10 anos. Tá? Em qual cidade do Brasil é assim? Entendeu? Então, pessoal, resumindo aqui para vocês, né? Quer fazer intercâmbio em Dublin? Tem Galway, tem Cork, tem Limerick, tem Waterford, tem Bray, tem Dún Laoghaire, tem Bundoran, tem Naas. Em breve mais uma nova cidade que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Considerem a violência, principalmente se você tem medo, o custo de vida, se você pretende guardar dinheiro e ter alguma privacidade. Considere todas essas questões e se realmente vale a pena. Existem excelentes instituições em Dublin, e aqui eu posso até indicar Dublin para alguns perfis. Não é que a gente fala não vai de jeito nenhum. Não, como eu falei, a cada 100 estudantes que a gente matricula, sei lá, 40 vão para Galway, 30 vão para Dublin e o restante vão para as outras cidades, né? Então, para quem que eu costumo indicar, né? Primeiro, profissionais qualificados e com bom inglês. Então, mesmo que você não tenha uma cidadania, se você já tem uma profissão que está em demanda por mão de obra, né, carente por mão de obra, e você já tem um inglês razoável, vai para Dublin. Provavelmente, a chance de você conseguir um trabalho na sua área e mudar o seu visto, seu status de estudante para profissional é questão de 6 meses. Tá? Então, já vale a pena já ficar ali. Apesar de que, como eu disse, a indústria está espalhada pelo país, depende do que você faz. Tá? Segunda perfil, se você vai fazer uma graduação, se você já é um estudante em outras cidades, mas você não conseguiu guardar o dinheiro completo para fazer uma graduação na sua cidade. Em Dublin, tem cursos de graduação mais baratos, tá? Aí não tem jeito. Aí, claro, você vai usar da artimanha brasileira para evitar conflitos, evitar problemas, esse tipo de coisa, tá? Ou então, realmente, pessoas que são desapegadas, pessoas jovens, acabaram de sair da casa dos pais, não se importam dividir quarto com mais 2, 3 pessoas, enfim, né, vai chegar da base, vai perder a privacidade, mas são pessoas assim, que já estão vivendo um sonho ali, né, ir pra balada direto, né, chega tarde, de madrugada, não se importar quando você precisar descansar e ter outras pessoas entrando de madrugada no quarto, você não conseguir estudar e ter que estudar numa biblioteca, alguma coisa assim, né. Então, se você tem esse perfil mais, vamos assim, mais aventureiro, né. Fora isso, pessoal, procurem outra cidade, tá bom? Desculpa aí o vídeo grandão, espero que tenha ficado claro dessa vez. E vou ficando por aqui. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.